Mateus 6:33. Para o nosso coração, está ali, ó. Vamos ler juntos? Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Vamos falar de novo com força, irmãos. Você está recebendo uma palavra de Jesus. Amém. Ele está falando, então vamos falar com força. Amém. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Deus abençoe essa palavra no seu coração. Pode ser. Mas buscai primeiro o seu reino. Reino de quem? Reino de Deus. E a sua justiça. E todas estas coisas. Que coisas? Que coisas que ele está se referindo? A que coisas o Senhor está se referindo? Antes, no versículo 31, aliás, antes, ele está falando sobre o cuidado que ele tem com os passarinhos, o cuidado que ele tem com a erva do campo, que ele alimenta os passarinhos, que ele veste os lírios do campo, que ele cuida de toda a sua criação. E ele está falando contra, ou em respeito, ao respeito, no versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele está dizendo, buscai primeiro o reino de Deus. Porque se o Pai Celestial sabe de todas as suas necessidades, o que ele nos fala? Busca Ele. Amém? Buscai o seu reino. E não fique inquieto pelo dia de amanhã. Viu, Francisco? Fique inquieto, não. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esse é um tempo de muita inquietude no mundo. Está faltando muitas coisas, estão desorganizadas, estão desequilibradas. Nosso próprio Estado está desequilibrado, nosso país está passando por uma crise terrível, umas leis que querem aprovar aí, que é contra o trabalhador, contra os aposentados, contra os pensionistas, contra os idosos, os que trabalharam a vida toda, e também contra os que estão começando a trabalhar também, que as perspectivas estão mudando. Mas o mundo jaz no maligno. E uma coisa que nós precisamos internalizar em nós é que nós não somos deste mundo. E quem cuida de nós não é o governo. Primeiro quem cuida de nós é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Amém. E o reino de Deus, ele é poderoso. Ele está sobre todos os reinos da terra. Os reinos da terra passaram a ser do seu Cristo. Os reinos desse mundo. Jesus é o Rei das nações. Amém. Ele está levantando ainda um povo zeloso de boas obras, que glorificam o seu nome e que agora dependem dele, porque nós fomos transportados para este reino. O nosso Pai é dono de todo ouro e toda prata. Amém? Ele vai nos dar tudo que nós necessitamos. Amém. Ele vai nos dar. E qual é o tudo que nós necessitamos? Dele. Amém. Nós precisamos dele. Aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. E dentro deste tempo onde o Senhor está nos chamando, Ele está nos chamando para buscá-lo. Nesse final de ano,
nesse final de 2016, nós estamos nos levantando, recebendo esse chamado de Deus para nos achegarmos a Ele. Amém? Com uma palavra, põe em ordem a sua casa. Essa palavra que Ele está nos dando. O que vai acontecer? Não sei. Tem muitas palavras rodando por aí, visões. Mas nós não nos movemos por visões. Nós nos movemos pelo Espírito de Deus. Amém? Pela palavra de Deus. E Ele está nos chamando. Ele está nos chamando para pôr em ordem a nossa casa. Dentro do pôr em ordem a nossa casa está pôr em ordem a sua fé. É isso que eu quero um pouquinho só falar sobre isso. Um pouquinho. Põe em ordem a sua fé. Mateus 6,13 que nós lemos diz: buscar primeiro o reino de Deus. Salmo 119:11 fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ontem eu estava falando de primícias e hoje, porque hoje também eu quero falar de primícias, né? Do primeiro. Põe em ordem a sua fé tem a ver com primícias. O que é primeiro na sua vida e o que você vai devotar primeiro. A quem você vai devotar primeiro? Aquilo que lhe concerne, que é seu, né? Que está em teu poder e tuas mãos, nós não temos nada. Viemos sem nada e vamos sem nada daqui. Não é verdade? Mas aquilo que hoje tem para você, o que você está fazendo com isso? Primícias significa uma declaração de prioridade e importância. É um valor. Deus pediu, Ele colocou na lei das ofertas, tinha a primícia. As primícias, tinha o holocausto, que era pela culpa, e tinha primícias. Ele ordenou ao povo que trouxesse as primícias de toda a sua renda. De toda a renda do povo, de tudo que o povo cultivava, de tudo que chegava às mãos. Porque primícias é uma declaração de prioridade. Qual é a prioridade na sua vida? Quando Deus está falando, põe em ordem a sua fé, Ele está querendo que nós façamos um exame do que realmente tem sido prioritário na nossa vida. Existe muita religiosidade no meio da igreja. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós cantamos, não corresponde ao valor real que temos na nossa vida. Nós falamos uma coisa, mas agimos, a nossa atitude revela outra. Dizemos que Deus é o primeiro, mas Deus vem a reboque de tudo que nós pretendemos fazer. E tudo que nós pretendemos fazer, desejamos, vem primeiro. E Deus vem para nós, para muitos, assim, abençoando o que nós queremos fazer. E para onde queremos ir. E o que desejamos. Então achamos que Ele vem abençoando. Eu vou por aqui e Ele vem atrás, abençoando. Eu vou por ali e Ele vem atrás, cobrindo. Aí o Senhor vem e dá uma lei das primícias. Não, para ensinar prioridade na vida do povo, né? E a ordem de dar primícias, Deus queria ser distinguido no coração dos seus filhos. Que no coração dos seus filhos você fizesse, cada filho fizesse uma distinção. Deus tem este lugar. Ele não está misturado. Ele está sobre. Amém? Ele está sobre. Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço os teus lagares. Honra ao Senhor.
O lugar que nós damos a Ele vai dizer se nós honramos ou não ao Senhor. As primícias tinham esse ensino de falar aos filhos de Israel e falar aos filhos de Deus de que o lugar de honra distinguido na sua vida, na nossa vida, é o do nosso Deus. É o dele. Amém? No coração. Primícia significa primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros afetos, primeiros sentimentos, primeira alegria. É a primeira parte de algo. A primeira parte do seu dia, a primeira parte do seu trabalho, a primeira parte dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, de tudo que te diz respeito é do Senhor. Se fizermos isso, nós vamos estar dando honra a Deus na nossa vida. Dando lugar, distinguindo, honrando, dar um lugar especial. Um escritor falou que todo livro que ele escrevia, o primeiro livro, ele entregava para a esposa. Ele fazia uma dedicação à esposa. Ela ia guardar o livro ou ler o livro, e poderia ser qualquer livro, qualquer lugar da produção. Poderia ser do meio, o segundo, o terceiro, o do meio, o último. Ela ia fazer a mesma coisa, né? Ela ia ler e guardar. Mas ele pegava o primeiro e dava a ela para distinguir, não o livro, mas a pessoa. Amém? Para distinguir a pessoa. O livro ia ser feito do livro qualquer, como se fosse o segundo, o terceiro, o último. Ela ia fazer a mesma coisa. Mas aquele livro era para distinguir a pessoa. Ele estava entregando a primeira parte. Amém? Segundo, diz a palavra: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quem primeiro olhou para nós? Olha só o versículo. Deleita-te no Senhor. Tenha o teu deleite, o seu primeiro, né? A sua alegria no Senhor. Tenha o seu prazer nele. E Ele satisfará os desejos do seu coração, que Ele conhece. Ele te conhece como ninguém mais. Ele sabe o que você gosta, o que te faz bem, o que vai te fazer feliz. Amém? Amém. Mais do que você mesmo, mais do que eu mesmo. Porque às vezes a gente quer uma coisa na hora, né? Eu quero agora, como diz Samuel. Mamãe, eu quero agora. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos assim: eu quero agora. Faz isso agora. E nós achamos que aquele agora é o correto, que ele quer esse milagre agora. Olha quanto passou para que o milagre acontecesse na vida de Rosane do nada, né? Ele poderia ter feito de outra forma. Ele poderia ter curado instantaneamente. Agora, tá bom, ó. Deus pode te dar um rim novo, uns rins novos. Na hora, eu estou pedindo para o meu joelho. Estou pedindo isso. Me ajuda, tá, irmãos? A ter fé assim para receber. Porque Deus quer dar, mas ainda dá fé assim, para receber um joelho novo, criativo, assim, um milagre criativo. Sem precisar passar por cirurgia. Olha que benção. Mas se tiver que passar, é porque Deus não é poderoso? Não. É porque Ele está trabalhando alguma coisa em mim. Às vezes não é naquela hora, porque não pode ser, Ele vai te destruir. Se Samuel pedir, ele ama carro. Eu quero dirigir agora. Deu um carro na mão dele para ele dirigir, o que vai acontecer? Né? Então, Deus tem o seu tempo, a sua hora perfeita para cada um de nós. Amém. Perfeita para cada um de nós. Amém. Então ele fala: deleita-te no Senhor. Mas quando nós olhamos a história
da redenção, vemos que quem primeiro olhou para nós foi o Senhor. Quando ainda éramos pecadores, Ele olhou para nós. E Ele estabeleceu um projeto, um plano de nos buscar. Amém. Ele veio me buscar. Eu estava lá perdida, olhando para outros lados, achando que eu estava fazendo uma grande coisa. E Ele olhou para mim e disse: mas eu amo tanto, 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 eu vou lá buscar. Quem olhou primeiro para nós foi o Senhor. Ele iniciou esse plano, Ele veio a nós, Ele nos deu o seu tesouro. Quem é o tesouro? Jesus. Que deu a sua vida, Ele nos atraiu com o seu amor. E Ele que preenche toda a nossa vida. Ele fez tudo. Ele fez tudo. Então Ele disse: agora, nesse versículo, deleita-te no Senhor, Ele está dizendo: põe em ordem a sua fé. Põe em ordem a sua prioridade. Né? É colocar todo o teu prazer no Senhor. É ter prazer de ouvir a sua palavra. É ter prazer de estar no meio dos louvores, no meio da congregação. Davi disse: eu cantarei os louvores e as tuas maravilhas no meio da congregação. No Salmo, o salmista falou isso. Porque olha que prazer é estar aqui, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, trabalhando no seu reino, desejando ser um canal de Deus, um vaso nas suas mãos, uma vara de autoridade. É um privilégio, irmãos. É um privilégio tão grande que a gente olha para nós. Eu olho para mim e digo: meu Deus, misericórdia, como eu estou aquém. Não gostaria de ser mais eficaz, sei lá, ser diferente. Mas graças a Deus que a misericórdia dele tem sobre tudo. E se renova a cada manhã e Ele olha para nós, Ele recebe as primícias do que você pode dar. Se no teu coração você entregar as primícias, Ele vai receber. Amém? Não importa como você seja, que talentos tem, que virtudes tem, não importa o que você adquiriu, não importa nada disso. Não importa se no teu coração você se deleita no Senhor. Glória a Deus. Importa isso para Ele. Isso é que é especial. Lá em 2 Samuel 23, 15 e 16, tem uma passagem muito significativa para isso. É Davi. Davi estava num lugar lá no forte, num lugar junto com o exército dele, na caverna. E os filisteus estavam cercando Jerusalém. Os filisteus estavam cercando e eles não podiam entrar em Jerusalém. Então, no versículo 15 do capítulo 23, Davi tem um desejo e diz: e teve Davi teve um desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Davi suspirou: quem me dera beber da água de Belém, que está junto à porta. Ele não podia entrar lá, os filisteus estavam cercando. Versículo 16 então fala: então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. E Davi então olhou e não quis beber da água, mas derramou-a ao Senhor como libação, como oferta ao Senhor. Por quê? Porque ele olhou para aqueles discípulos, aqueles valentes dele, eles se expor ao perigo, eles poderiam ser mortos. Então aquela água estava custando a vida dos
dos valentes dele. E ele julgou tão preciosa aquela água, aquela atitude, que ele não podia beber. O que ele fez com a água? Ele deu a quem tem a prioridade, ao lugar de honra. Ele derramou como sacrifício ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele não bebeu. Quase que eu não comi da manteiga. Quase que eu botei de sacrifício. Hoje, uma ovelhinha fez a mesma coisa que lembrou esse texto. Um dia eu falei para o Marli, não gosto de... Esse negócio não é bom. Não é bom para a saúde. Coalho, margarina. Eu comentei isso. Vou trazer uma manteiga para cá. Porque isso, não coma mais isso. E ninguém deve comer. Porque isso faz extremamente mal à saúde. Extremamente mal ao seu corpo. Aí hoje o que ela fez? Alguém chegou aqui, ela falou, pastor, já tem café, tem pão, tem manteiga. Marli trouxe a manteiga. Eu me emocionei. Me lembrou ali aqueles discípulos, aqueles valentes de Davi que trouxeram a água para ele. Ele suspirou pela água, eles foram lá, trouxeram a água. E ele então derramou e deu aquilo precioso que significava a vida dos valentes. Eu não posso beber. E ele entregou como oferta ao Senhor. Obrigada, meu marido. Coisa linda você fez. Você fez como aqueles valentes. Amém? Isso é lindo demais. Demais. Ele fez isso para satisfazer a vontade do líder. E Davi, reconhecendo isso, entregou ao Senhor. Imediatamente. Davi poderia ter bebido a água. Talvez nós tivéssemos bebido a água. Fizeram tanto sacrifício. Eu comi da manteiga. Fizeram tanto sacrifício para ir lá. Poderiam ter morrido. E eles poderiam ter. Ele poderia ter bebido. Ai, a água que eu desejei tanto. Ai, meu desejo estava demais. Ela estava suspirando por isso. Ele podia ter pego aquela água e bebido e ficado satisfeito. Mas foi tão precioso aos olhos de Davi que ele entregou a quem era maior e o primeiro na sua vida. Pelo que o Senhor está suspirando em nossa vida? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É a palavra do Senhor para nós. Ele falou isso para Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando Isaías teve a visão do Senhor, só tinha Isaías ali. Isaías olhou e disse: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vai satisfazer ao desejo do Senhor por almas, pelas nações, pelo mundo? Porque Jesus morreu pelo mundo inteiro, por aqueles que estão lá fora. Nós estamos guardados aqui. Guarda a tua fé, tá? Nós estamos guardados aqui, no reino de Deus. Mas tem muitos que estão lá fora, por quem Jesus morreu e está suspirando por eles, para que sejam alcançados. E ele está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse é o suspiro do nosso Senhor. Ide, curai, liberta, restaura. Seja testemunha, seja luz, seja sal. Esse é o suspiro do nosso Deus. E o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo com o suspiro do Senhor? O que tem sido prioritário na sua vida? O que é primeiro? O que ocupa os seus pensamentos? O que ocupa os seus sentimentos? É assim que nós vamos fazer um exame. O que ocupa primeiro o seu sentimento? O que você quer alcançar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos?
pelo que você suspira, é o primeiro na sua vida. Pelo que você busca, trabalha, corre atrás, é o primeiro na sua vida. É o primeiro na sua vida. Nós somos restauradores de brechas, edificadores de vidas, de famílias, de cidades. Para isso nós estamos aqui. Amém. Amém. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo para você, filho de Deus, estar aqui nessa terra que não seja para isso. Glória a Deus. Você não tem, o motivo de você estar aqui não é conquistar uma casa, não é ter um carro, não é ter bens, não é ter um bom trabalho, não é nada. Amém. Disso. Isso é buscar ao reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus vai te dar uma família, filhos lindos, um marido apaixonado, né? Deus vai te dar casa, carro, né, seu Ailton? Eu queria fazer um carro aqui para poder consagrar esse carro. Amém? Carro. Sempre melhor. Deus sempre melhor. Só Jesus. Deus vai te dar o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer aos desejos do seu coração. Isso Ele vai fazer. Mas a razão única razão de você, filho de Deus, se você nasceu de novo. Amém. Porque se você não nascer de novo, não há razão nenhuma. Da tua existência não existe razão nenhuma. Tá? Se você nasceu de novo, existe uma razão. Se você não nasceu de novo, você já está condenado. Então não tem razão nenhuma. Você não é nada. Mas se você nasceu de novo, o Senhor te deu luz. Ele deu a luz e você nasceu. Porque você estava morto. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, não há razão nenhuma. Mas Ele deu a luz a um novo filho, que é você. Só há uma razão para você e eu permanecermos aqui. Amém. Sermos testemunhas do Senhor. E cumprir o seu propósito para a nossa vida. Qualquer outra coisa é estar na prioridade errada. É estar no lugar errado. É estar com o seu pensamento no lugar errado, seu sentimento no lugar errado. É desviado. Eu quero dizer para vocês, essa semana, o pastor, presidente do conselho, o senhor Samuel, chegou e compartilhou uma visão que a sua mãe teve na hora do louvor. Uma mulher centrada, de vez em quando ela tem umas visões, mas é raro, né? E ele disse, eu nunca vi a minha mãe falar alguma coisa leviana. E ela, eu a conheço, né? Os pais dele, uma gracinha. E ela teve uma visão. Ela viu na hora do louvor. Viu um arco com alianças de sangue no meio do arco. E uma voz que dizia para ela que 2017 ia ser um ano mais apertado do que 2016. E que era para preparar o povo para estar no lugar certo, buscar ao Senhor. Vai ter mortes físicas e espirituais. As físicas, para nós Jesus já venceu a morte. Né? Não sei, físicas eu acho que vai ter, nós temos visto já isso acontecer, muitas pessoas morrendo no mundo, né? Muitas catástrofes e violência por meio de muitas guerras, mas mortes espirituais, físicas e espirituais, que era para chamar o povo para se agarrar, segura nas pontas do altar. O altar tinha assim as pontas, né? E quem segurava ali na ponta não podia ser pego, né? Segura nas pontas do altar. Busque ao Senhor. É isso que a visão estava dizendo. Prepara o povo
O povo tem que colocar, pôr em ordem a sua casa, olha, pôr em ordem a sua fé, buscar ao Senhor. E eu me alegrei, por uma parte, porque Deus já tem nos falado isso. E nós temos buscado esse lugar. Nós estamos buscando esse derramar do Espírito sobre nós. Amém. Nós estamos buscando ao Senhor ouvir a sua voz, nos prepararmos para o próximo ano. Nós estamos num tempo de consagração nesse final de ano. Estamos lendo a Bíblia toda, amanhã recomeça, tá? Amanhã que recomeça, vamos recomeçar a leitura amanhã. Estamos em Lucas. Nós estamos fazendo votos. Porque o que o Espírito está falando? A igreja. Comece a armazenar azeite. Azeite de reserva. Amém? Preparados. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Um abrir e piscar de olhos. Mas Ele falou para nós, vós não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe de surpresa. Nós temos olhos para ver. Vem como um dia, vem como um ladrão sobre o mundo. Mas sobre o povo de Deus nós temos o Espírito de Deus. Amém. Nós temos olhos de Deus. Amém. Os olhos de Deus são os nossos olhos. Por isso temos que colocar em a prioridade correta da nossa fé. Os nossos olhos precisam estar olhando para o reino, olhando para a palavra, olhando para o tempo, para as estações, olhando a palavra da profecia, a palavra profética. Que é a palavra profética? Ouçam os seus profetas. Ouçam-nos. Então, colocar todo o nosso prazer ao Senhor. Em primeiro lugar, lá em Êxodo 25:8, Êxodo 25, venham comigo aqui. Êxodo 25:8 diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis. Isso Deus estava mandando, falando ao povo: me fareis um santuário. Lá no deserto. Versículo 16. Depois porás a arca do testemunho na arca, o que eu te darei. Ele falou: e me fareis um santuário. E depois do versículo 10 até o 16, ele manda fazer a arca de madeira de cetim. O primeiro utensílio do santuário que foi feito foi a arca do testemunho. Deus mandou fazer primeiro a arca do testemunho. E dentro da arca, lá em Hebreus 9, vem comigo, Hebreus. Hebreus 9. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, e ao que se chama o santuário. Era o primeiro lugar onde entravam os levitas, lá naquele tempo. Mas depois do segundo véu, o Santo dos Santos, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, que significa adoração. E a arca do concerto, a arca, que foi o primeiro utensílio que Deus mandou fazer. A arca do concerto coberta de ouro
todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concílio. Depois eu posso ensinar sobre isso mais detalhadamente. Mas aqui eu quero que vocês vejam que dentro da arca estava as alianças, a aliança de Deus. E a arca significava a presença de Deus. Amém. Então o primeiro utensílio que foi feito, erguido lá naquele santuário, naquele tabernáculo, foi a arca, que significava a presença de Deus. Amém? O altar. E a primeira coisa na sua vida e na minha vida é o altar a Deus. É o lugar de adoração. É esse lugar do encontro, o lugar de ouvir Deus, de derramar o seu coração, a sua vida. Deus é o primeiro lugar. E ele estava dizendo: construa a arca. Eu farei um santuário para que habite no meio deles. Ele não mandou construir o tabernáculo, as tábuas, o lugar primeiro. Ele não mandou construir o lugar. Igreja não é um lugar. Igreja somos nós. Amém. Amém? Ele mandou construir a arca, que era a presença dele. Amém. E o mais importante da nossa vida é aonde está o nosso coração. Seu coração é um altar a Deus, porque aonde estiver o teu coração estará o teu tesouro. Aleluia. E o nosso coração é a arca, é a presença de Deus, o Santo dos Santos. No mais íntimo, nosso espírito, é onde o Espírito de Deus vem habitar. Onde Deus habita, dali ele fala. E se nossa atenção está em outras coisas, nas coisas do mundo, no que eu vou conquistar, no que eu vou ser, no que eu vou ter, com quem eu vou casar, que família que eu vou ter, que se você tiver no dinheiro do banco, aonde no trabalho, se eu vou ganhar dinheiro, se não vou, se vou ter isso, se vou ter aquilo. Se tua atenção estiver nas bênçãos que você deseja obter, você está com a atenção errada. A prioridade está errada. Tua prioridade é o Senhor. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que a vaca não tenha cria, ainda que não aconteça nada na sua vida, como em muitos dos nossos irmãos que estão pagando com a vida, com os seus bens, com a sua família, para se manter na fé em Cristo, provavelmente nunca vão ter nada, nenhuma benesse desse mundo, nenhum dinheiro. Mas ainda que não haja nada, guarda a sua fé. Guarda a sua fé. Paulo disse: acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estávamos falando, se ele falou guardei a fé, é porque ela pode ser perdida. E aí a visão da irmã foi baixas espirituais, morte espiritual. Misericórdia, que tempo é esse? Que tempo é esse? Que a gente vê pastores indo para kardecismo, mudando de fé, de lugares espirituais, abandonando a Deus, o Deus de Israel, porque o Deus que nós servimos é o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o nosso Deus. Amém? Que tempo é esse? Primeiro lugar, o lugar onde a presença de Deus habita. Amém? Símbolo da presença de Deus em suas vidas. O primeiro sacrifício para expiação da culpa pelo pecado foi Deus quem fez, lá no Éden. Prefigurando aquele que viria, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus. Toda a nossa gratidão a Ele.
Amém? Glória a Deus. Então, o que tem sido o primeiro em sua vida? Acho que essa aqui é a pergunta de Deus para nós hoje. Que Ele deseja fazer que a gente faça esse exame. Nós temos que colocar a nossa fé na prioridade certa. E colocar a fé na prioridade certa, porque crer em Deus, todo mundo crê, até o diabo crê e treme, diz a Bíblia. Falar em Jesus, todo mundo fala, muitas pessoas falam porque isso é história. E as pessoas aprendem desde pequeno que Jesus até é o Salvador, é o Cordeiro de Deus. Muita gente repete, mas não tem isso revelado dentro de si. Não tem. Tem fortalezas na mente, tem fortalezas na alma. Só que o Senhor, Ele está aqui quebrando as nossas fortalezas. Para que nós possamos viver a maneira correta a nossa fé. E colocar a nossa fé no lugar correto, prioritário, em ordem. A nossa vida de acordo com a nossa fé. Então, é tempo de exame da sua fé. Muitas pessoas estão dentro das igrejas e não estão no reino de Deus. Muitas pessoas até trabalham na igreja, até são líderes, até pastores, mas não nasceram de novo. A prioridade não está em Deus, a prioridade não está no reino. A prioridade está errada, não está correta. Mas nós chegamos num tempo crucial da história. Não dá mais para brincar. Não dá mais para esperar. Nós precisamos fazer esse exame. E nesse tempo o Senhor disse, põe em ordem a sua casa. E o primeiro lugar que precisamos colocar em ordem na nossa casa é o quê? O altar. A nossa fé. O seu altar está caído? Está empoeirado? Está danificado? Então, hoje é o dia de fazermos esse exame e trazermos diante do Senhor o nosso altar e reedificar, levantar, dedicar um altar direito, correto, amém? Restaurado ao Senhor. Qual mesmo tem sido o lugar de Jesus, o Rei dos Reis, na sua vida? Qual tem sido o lugar que você tem dado a Ele? A palavra do Senhor, lá no Salmo 81, quem me dera meu povo me escutasse. De pronto eu abateria os seus inimigos. Quem me dera tivesse tal coração para comigo. Ele falou ao povo de Israel, está falando para nós, quem me dera que você tivesse um tal coração para comigo. Quem me dera. Quem me dera fossem puras e justas as tuas ofertas. Quem me dera beber da tua adoração, do teu louvor, da tua alegria, da tua oferta, da sua vida, dos seus dons, dos seus talentos, tudo que eu lhe dei. Quem me dera se você estivesse lhe dando realmente prioridade em minha vida. Deus fez tudo. Ele nos deu a salvação, nos deu Jesus, nos deu nova vida, nos deu uma herança, que é o seu reino. E agora Ele está olhando para nós assim, quem me dera que vocês tivessem tal coração para comigo. Quem me dera que as tuas ofertas fossem justas, puras. Quem me dera se meu povo, se meus filhos me escutassem. Quem me dera beber da tua mais pura adoração. Beber da tua entrega, beber da tua consagração. Quem me dera. O Senhor está como Davi, suspirando. Quem me dera. Ele tem sede da nossa adoração. Amém. Ele tem sede da nossa entrega. Ele tem sede de nós.
Nós somos o jardim fechado do Senhor. O meu e-mail é assim, pranasa.jardim fechado. Quando eu coloco, ninguém compreende. Por que é mesmo esse jardim? Fica tudo entregado. Por que é mesmo esse jardim fechado? Eu vou te dizer por que é jardim fechado. Eu vou terminar aqui. Cantares, abre lá em Cantares, que é o livro de amor. Cantares 4. Olha que lindo. 4:12. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, que correm do rio. Não é lindo? O que é que nós somos, igreja? Jardim fechado do Senhor. Onde Ele vem se deliciar com os nossos frutos. Então Ele está assim como Davi. Quem me dera você, jardim fechado, pudesse estar dando os frutos. Eu tenho sede dos teus frutos. Eu tenho sede dos teus aromas, do aroma da tua adoração, do incenso que sobe do teu coração, dos teus lábios, da tua vida justa, das tuas ofertas, da tua adoração. Eu tenho sede disso. Se valentes de Davi, um homem, puderam arriscar a sua vida e entrar no meio dos inimigos para pegar a água pelo qual Davi suspirou, que nós não seremos capazes de fazer pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. O que você é capaz de fazer pelo Senhor que te salvou, que deu a sua vida por você, que derramou o seu sangue, que Ele se deu como libação? Davi pegou aquela água e derramou como libação, porque era a adoração dos seus, era a adoração, mas a dedicação dos seus valentes. Nós que somos adoradores do Deus Altíssimo, que o adoramos em espírito e verdade, que seremos capazes de fazer para satisfazer o coração do nosso Deus? Quem me dera se meu povo me escutasse, se tivesse tal coração para comigo. Amados, eu vou te convidar para que você coloque hoje em prioridade correta a sua fé. Prioridade correta, edificando o seu altar. Altar ao Senhor, pedindo perdão, porque desviou sua atenção. E voltar, como o Senhor diz, volta, ó Israel, para o seu Deus, porque é pelos seus pecados. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus. Você quer essa música? E é exatamente isso que nós vamos fazer agora, tá? Entrar no Santo dos Santos, aos pés do Salvador, se prostrar, derramar a sua vida, a sua vida, é essa água preciosa que vai ser derramada diante do Senhor. A vida é como água. Muitos não sabem por que eu choro. Hoje eu chorei muito aqui. Mas eu vivo água. É como se de repente eu me tornasse água. E essa água corresse.
Eu não tenho sustentação. Fico sem sustentação. E a minha vontade dentro é morrer. Mas não é morrer, se eu quero morrer, não é isso. Não é morrer. É ser diluída e misturada ao Senhor. É não perceber mais a minha vida sem Ele. É ver a minha pequenez, a inutilidade e a necessidade absurda, eu acho isso. É difícil definir. Mas é como água. Esfarela, assim. Esfarela e vira líquido e vai embora. Assim. Não tem vida aqui. É assim, não tem vida aqui. É estranho. Me dá vontade de ir embora. Quero ir embora. Estar com o meu Senhor. Que Ele tenha tanta misericórdia de mim. Eu preciso tanto dessa misericórdia, dessa graça. Ser coberta, ser recolhida. Acho que é isso. Recolhida, acolhida, recolhida. É assim que a gente vai aos pés para virar. Entenda essa água, essa libação de água que Davi derramou. A água correndo. É a nossa vida. Tudo perde sentido. A glória desse mundo perde sentido. Tudo perde sentido, assim. Você vai como água correndo, assim. No limiar do altar de Deus. Põe em ordem a sua fé. Como nós precisamos disso. Vamos colocar em ordem a nossa fé. Amém. Edificar um altar direito ao Senhor. Amém. Amém? Amém. Um altar direito a Deus. Amém?